Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Alisson e na aula de hoje nós falaremos a respeito dos modelos atômicos, ok? Dos mais atuais, né? A gente já falou um pouco sobre os modelos filosóficos e hoje nós falaremos um pouco sobre os principais modelos que são com bases científicas. O primeiro modelo é o modelo de Dalton. Esse modelo também ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Por que ele é conhecido como bola de bilhar? Bom, o modelo descrito como modelo de Dalton ele era proposto nas seguintes teorias. Primeira teoria é que o átomo, só um minutinho, que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. A primeira característica proposta por Dalton é esta. Ele propôs esse modelo com base nas leis ponderais, especialmente na primeira lei, que é a lei de Lavoisier, né, a lei da conservação de massas, em que diz que numa reação química os átomos eles não são destruídos e nem criados, eles só trocam de lugares. Sendo assim, átomos diferentes são esferas diferentes, ok? E elas trocam de lugar, se rearranjam e formam assim substâncias novas, ok? Então ele é maciço e é indivisível. E uma das principais características é que ele é eletricamente neutro, ok? Então, esse modelo atômico ficou conhecido como modelo bola de bilhar, né? E justamente devido a essas características importantes aí, né? Ele recebeu esse nome, ok? O segundo modelo proposto foi o modelo de Thomson, né? Só que o modelo de Thomson ele já veio acompanhado de um experimento. Esse experimento se chama experimento com raios catódicos, né? Então, como era feito esse experimento? Dentro de uma ampola, né, era adicionado um gás rarefeito, um gás de baixa pressão. Né? O gás está aqui, beleza? E o que vai acontecer? O que ele observa? Que quando ele liga esses dois polos na tomada aqui, ó, liguei na energia, aplicando uma diferença de potencial, aqui é uma tomada, ok? Aplicando uma diferença de potencial, DDP. O que vai acontecer com esse gás? Esse gás ele não fica espalhado aqui, né? Não fica totalmente disperso. Ele vai organizar-se como se fosse um formato de linha, ok? E essas linhas são chamadas raios catódicos, ok? Outro experimento que ele também fez aqui foi o que? Ele colocou um moinho aqui. Imagina que aqui tem um moinho. Deixa eu tentar desenhar melhor o moinho. Ó, aqui é um moinho de vento, beleza? Aqui é a base do moinho. Bom, a luz a gente sabe que ela não possui massa, ok? Bom, essas partículas aqui dentro, quando ele colocou e ligou esse moinho, o que aconteceu? Essas partículas aqui, elas continuavam a caminhar nessa direção, só que elas esbarravam nesse moinho e giravam ele. Ou seja, essas partículas aqui, elas possuíam massa, né? Diferente do que a gente conhece como luz comum, né? A luz comum ela não possui massa. E essas partículas aqui, elas possuíam massa. Outra coisa que ele conseguiu verificar aqui era que se eu chegasse e aproximasse aqui um campo elétrico positivo, né? Vou colocar aqui positivo, essas linhas elas sofriam uma atração. Bom, como diz aquele ditado, né? A linha ela não continuava reta, ela dobrava, né? Como diz o ditado, os opostos se atraem. Então essas linhas aqui, esses raios catódicos, eles possuem uma carga negativa. E também foi comprovado por quê? Porque quando eu chego aqui com um ímã de carga negativa, aí é que elas se repelem mesmo. Então, os opostos se atraem, o positivo atrai o negativo. E o negativo, o que faz com o negativo? Repele. Então, ele observou o quê? Que essas linhas elas possuíam carga elétrica negativa, ok? E elas possuíam pequenas massas. E foi aí que Thomson, né, o cara que fez esse experimento, ele descobriu que o átomo, né, vou colocar aqui o modelo dele, o átomo ele já não é mais eletricamente neutro. O que vai acontecer com ele? O átomo ele vai possuir cargas elétricas. Que cargas elétricas são essas? Bom, ele propõe o quê? Que o átomo, né, ele seja uma grande esfera positiva, conforme representado nessa cor aqui meio roxa, e algumas bolinhas negativas
são incrustadas a ele, que são chamados de elétrons, né? Então esse modelo ele ficou conhecido como modelo pudim de passas ou pudim com passas. Por que que ele recebeu esse nome? Bom, primeiro porque Thomson era inglês. Então esse era uma sobremesa muito comum na Inglaterra, ok? Então essa grande esfera positiva que é o átomo, ok? E ela é incrustada de pequenos elétrons, conforme foi verificado no experimento dos raios catódicos, e Thomson foi considerado o pai dos elétrons, ok? Bom, mas desconfiando, né, que esse modelo estava errado, um outro cientista chamado Rutherford, ele fez um novo experimento. Esse experimento ele consistia no seguinte, olha só, tenho aqui a imagem, ok? Bom, ele colocou partículas alfa aqui dentro. O que são partículas alfa? Partículas alfa são partículas de carga positiva. Então, ele colocou um elemento chamado polônio, e esse polônio ele emitia radiações alfa, ou seja, emitia radiações de carga positiva. Beleza? O que você tem que saber? Que partículas alfa são partículas com carga positiva. O que você tem que lembrar? O que positivo faz com negativo? Lembra da frase, os opostos se atraem. Então, positivo atrai negativo. Então, o que positivo vai fazer com positivo? Vai repelir. E o que ele observou? Que quando ele pegava e fazia um furinho aqui, né? Aqui é só para mostrar que tem partículas alfa, mas isso aqui era fechado, tá? Ele colocou aqui dentro, fechou, lacrou e deixou só um furinho para essa partícula alfa passar só por esse furinho aqui, tá? Por esse furinho aqui, né? Que está na outra face desse cubo. Aqui é fechado, tá, galera? Não confunda. E ele colocou na frente dela uma lâmina de ouro extremamente fina. E o que ele observou? Que a partícula alfa vinha e a maioria passava direta. Passava direto. Né? Algumas sofriam esses desvios, né? Pouquíssimas sofriam desvio, mas a grande maioria passava diretamente. Como que ele observava isso? Pelas marcações aqui nesse antiparo que ele deixou, que era um detector feito a partir de sulfeto de zinco. Beleza? Então, o que ele concluiu com isso? Se a gente fosse, né, pudesse dar um zoom, a gente ia ver isso daqui acontecendo. O que seria isso? Isso daqui nada mais, nada menos seria do que as partículas alfa passando e elas encontram algo que possa repelir elas, né? Então, se ela é positiva, para repelir ela tem que encontrar o quê? Alguma coisa também positiva, ok? Então, ela esbarrava nessa coisa positiva e sofria esses desvios. E a grande maioria passava direto. O que ele concluiu com isso, então? Que o átomo ele é composto por grandes espaços vazios. Ok? E os elétrons que foram descobertos? Bem, os elétrons eles estão nesses espaços vazios, chamados de eletrosfera. Ok? Para a gente ter uma noção do modelo de Rutherford, o modelo de Rutherford ele funciona dessa maneira aqui. Olha só, no núcleo eu tenho partes positivas, ok? Um pequeno núcleo com cargas positivas, e ao redor do átomo eu tenho essas órbitas aqui, onde ficam os elétrons, ok? Então o átomo, esse modelo ficou conhecido como um modelo planetário, e aqui concluiu-se que o átomo é composto por grandes espaços vazios, ok? Esses espaços vazios é onde orbitam os elétrons, é chamado de eletrosfera, e o núcleo é um núcleo pequeno, denso e de carga positiva, onde ficam os prótons. Então foi descoberto aí os prótons, ok? Bom, só tem um problema nesse experimento aqui, nessa teoria, o quê? Que se o elétron é negativo, ele tem que ser atraído por algo positivo, o núcleo. E se o elétron fosse atraído pelo núcleo, o átomo entraria em colapso. Então, e se ele ficasse parado, ele perderia a energia e seria atraído. Se ele fica em movimento, ele também perde energia e, consequentemente, ele é atraído. Então, esse modelo apresenta alguma falha, né? Porque ele não explica isso. E para isso veio um outro cara, né? Que foi aluno de Rutherford, que foi um cara chamado Niels Bohr. Niels Bohr ele propõe que o modelo atômico seja dessa forma aqui. Eu tenho um núcleo no centro e aonde os elétrons podem orbitar. Só que esse movimento do elétron ele não perde energia, é chamado de movimento estacionário, ok? Então, o elétron ele não fica parado, ele fica em movimento
mas esse movimento que ele faz não dá a ele perda de energia. Ou seja, o átomo ele não está, perdão, o elétron ele não está parado, ok? Ele está em movimento, então olha só, núcleo aqui, né? Próton, e ao redor eu tenho as camadas de energia. Ok? E esse modelo também ele vai explicar a luz para a gente. Então, o que vai acontecer? Olha só, eu tenho conhecidas hoje 7 camadas, cada uma recebe o nome de uma letra, né? K, L, M, N, O, P, Q. E o que vai acontecer? A luz ela é explicada da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho os elétrons orbitando aqui ao redor do núcleo, ok? Essas camadas mais internas elas são de menor energia. Quanto mais próxima do núcleo, menor energia. Quanto mais afastadas são camadas de maior energia, assim como os elétrons. Então, o elétron que está aqui mais distante do núcleo, ele possui mais energia do que o que está aqui na frente, bem próximo ao núcleo. Então, como que é explicada a luz? Bom, a luz ela se dá pela seguinte forma. Eu posso excitar esses elétrons, como, por exemplo, uma fonte de calor. Venho aqui com fogo, né? Fogo é energia em forma de luz, né? Eu já venho aqui com uma energia e aqueço esse material. O que vai acontecer? Esse elétron ele vai ganhar energia e vai saltar para uma camada mais energética, mais externa. Só que ele não tem estabilidade para ficar aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai tender a retornar para a sua camada de origem, né? Só que quando ele retorna para a camada de origem, ele tem que liberar a energia que ele ganhou. E ele libera uma partícula chamada fóton, que fóton nada mais é do que uma partícula de energia, ou seja, luz, ok? Então esses são os modelos atômicos e são os principais cobrados aí no ensino médio, ok? Então qualquer coisa, entre em contato e não deixe de tirar suas dúvidas. Valeu!